pessoal! No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios da apostila 9 de vocês, tá? Então a gente vai resolver os exercícios da apostila 9, página 39, que fala justamente sobre os gases ideais, que a gente viu no vídeo anterior. Então a gente vai resolver esses exercícios. Vamos dar uma olhada no primeiro exercício. Ronaldinho é apaixonado por jogar futebol. Certo dia, combinou com seus amigos jogar uma partida na quadra de seu prédio à noite. Durante a tarde, procurou sua bola e encontrou-a ao sol, verificando que estava bem cheia. No entanto, à noite, seus amigos reclamaram que ele poderia tê-la enchido melhor. Sabendo que na noite do jogo estava muito frio, como você explicaria o fato de a bola ter ficado um pouco murcha? Então, no exercício número 1, o Ronaldinho ele ia jogar bola à noite. À tarde, ele viu que no sol a bola estava bem cheia. Então, ela estava com uma pressão X. À noite, quando estava mais frio, os amigos dele reclamaram que a bola estava meio murcha. Então, a pressão tinha diminuído, a pressão interna da bola tinha diminuído. E aí, a gente precisa explicar por que isso acontece. Por que quando a temperatura diminuiu, a pressão interna da bola também diminuiu e a bola ficou meio murcha. Por quê? Como estava mais frio, a temperatura externa diminuiu, então essa temperatura menor, essa temperatura baixa, ela reduz a temperatura interna em relação à temperatura externa, que ela estava antes, já que com a temperatura mais elevada durante o dia, a pressão interna da bola era maior. Quando a temperatura caiu à noite, a pressão interna também caiu. Então, qual seria a resposta para o exercício número 1? Então, qual seria a resposta? A queda de temperatura diminui a pressão interna em relação à externa. Então, a gente pode escrever isso no exercício número 1. Vamos dar uma olhada agora, então, no exercício número 2. Na temperatura T e pressão P, um gás perfeito tem volume de 500 centímetros cúbicos. Triplicando simultaneamente a pressão e a temperatura do gás, seu valor passa a ser... Então, no exercício número 2, a gente tem um gás com volume de 500. Então, ó, o volume inicial é 500 centímetros cúbicos e ele está a uma pressão inicial P e uma temperatura inicial T. E se a gente triplicar a pressão e a temperatura, a pergunta é: o que vai acontecer com esse volume? Vai aumentar? Vai diminuir? O que vai acontecer? Então, a gente pode usar a equação do Clapeyron. Vamos lá. A pressão inicial era essa pressão P. Então, pressão inicial era a pressão P. O volume inicial era 500 centímetros cúbicos. E a temperatura inicial era essa temperatura T. Isso era o estado inicial desse gás. Agora, quando a gente triplicar, então quando a gente multiplicar por 3, tanto a pressão como a temperatura, como vai ficar o volume? Então, ó, a pressão final agora vale 3P, porque eu estou pegando a pressão inicial e multiplicando por 3 vezes esse volume final, que eu não sei quanto é, igual a temperatura vezes 3 também, 3T. Ó, vamos tentar resolver isso daqui. A gente tem P500 sobre T igual a 3P volume final sobre 3T. Ó, aqui é uma multiplicação, então a gente tem 3 vezes P vezes V2 sobre 3 vezes T. Como multiplica em cima, multiplica embaixo, 3 sobre 3 é igual a 1. A gente pode cortar. Sobra o quê? Sobra P500 sobre T igual a P volume 2 sobre T. Ó, a gente pode também cortar P com P, porque tem um sinal de igual aqui, esse corta com esse. Multiplicação, não tem problema. Esse T é igual a esse T, também corta. Sobrou que o volume final, o volume 2, é igual aos mesmos 500 centímetros cúbicos iniciais. Então, nesse caso aqui, onde a pressão e a
mesmo valor, tá? Vamos dar uma olhada agora no exercício número 3. Certa quantidade de gás perfeito evolui de um estado 1 para o 2 e deste para o 3, de acordo com o diagrama pressão versus volume mostrado a seguir, sem alterar seu número de mols. Sabendo que a temperatura no estado 1 é 57 kelvins, qual será a temperatura no estado 3? Então, no exercício número 3, a gente tem um gráfico PV, pressão por volume, que representa as transformações sofridas por um gás ideal, que não vai alterar sua quantidade, não vai alterar seu número de mols. Então, a gente vai poder usar essa igualdade aqui. E a pergunta é a seguinte: a partir dessas transformações, ele passa do estado 1 para o estado 2, depois para o estado 3. Sendo que a temperatura inicial no estado 1 era de 57 kelvins. E aí a gente precisa descobrir qual vai ser a temperatura dele quando ele chegar no estado 3. Então, olha só, pelo gráfico a gente consegue obter as informações iniciais desse gás e as informações finais. E a gente vai usar isso para descobrir essa temperatura final. A gente sabe, então, que a temperatura inicial do gás é de 57 kelvins. E a gente vai usar essa igualdade para descobrir essa temperatura final. Qual foi a pressão inicial do gás? A gente vai descobrir isso olhando para o gráfico. Ó, o inicial, no estado I1 aqui, no estado inicial 1, a pressão era 3 atm. Então, P1 era 3 atm. Qual era o volume inicial? O volume inicial, 4 metros cúbicos. Temperatura, 57 kelvins. Quando a gente trabalha com gás ideal, a gente sempre vai procurar trabalhar com temperaturas em Kelvin. Se não estiver em Kelvin, a gente vai ter que transformar, tá? A pressão final no estado 3, 1 atm. O volume é o 10. E a temperatura é justamente o que a gente quer descobrir. Então, a gente precisa resolver essa continha. Vai ficar, 3 vezes 4, 12 sobre 57, igual 1 vezes 10, 10 sobre a temperatura. Vamos, fazer regrinha de 3, multiplicar cruzado, 12 vezes T2 igual 57 vezes 10, 570. Então, a temperatura final vai ser 570 sobre 12. 570 sobre 12 vai dar quanto? 47,5 kelvins. Então, nesse exercício número 3, o que aconteceu? Quando as transformações foram ocorrendo, então, quando a pressão diminuiu e o volume aumentou, a temperatura diminuiu, tá? Então, esse foi o exercício número 3. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 4. Uma seringa contém certa massa de ar a 2 graus Celsius. Reduzindo o volume de forma a ficar com 3/5 do valor inicial, nota-se uma triplicação do valor da pressão inicial. Esse aumento de pressão se deve à alteração de temperatura inicial em graus Celsius. Para que valor? Então, nesse exercício número 4, a gente tem uma seringa que tem uma massa de ar que está com uma temperatura inicial de 2 graus Celsius. O volume ele vai ser reduzido, então o volume vai diminuir. Ele tinha um volume lá inicial, que não foi dado o valor, então a gente vai chamar de um V1. E ele vai ser reduzido, então ele vai diminuir 3/5 do que ele era inicialmente, né, do volume inicial V1. E a pressão dele vai ser aumentada, vai ser triplicada. Então ele tinha uma pressão inicial e depois ele passa a ter 3 vezes essa pressão inicial. E a gente precisa descobrir qual vai ser a temperatura dessa massa de ar depois que essa pressão for triplicada. Então a gente vai poder usar a equaçãozinha aqui de Clapeyron. Mas a gente tem um detalhezinho nesse exercício. Temperatura. Temperatura está em graus Celsius. A gente sempre vai trabalhar com temperaturas na unidade do Kelvin para gases ideais. Então qualquer problema de gases ideais precisa ter sua temperatura em Kelvin. Então, a gente primeiro tem que passar graus Celsius para Kelvin. Graus Celsius para Kelvin é só a gente somar 273. Então, essa temperatura inicial, que era igual a 2 graus Celsius,
273 mais 2 vai ser 275 kelvins. Então, essa é a temperatura inicial que a gente vai utilizar para descobrir T2, temperatura final. Vamos substituir aqui na equação. Pressão inicial é o P1, volume inicial é o V1 e a temperatura inicial 275 kelvins. Igual, pressão 2 vai ser 3 vezes o P1, então 3P1, vezes o volume final, que é 3/5 de V1. Então, vai ficar 3/5 de V1 sobre essa temperatura final que a gente quer descobrir. Olha só, P1 aqui, está multiplicando, então eu posso cortar P1 com P1, V1 com V1. Sobrou o quê? Sobrou 275 igual 3 vezes 3/5 sobre T2. Vamos ver. Como é que eu resolvo isso daqui? Aqui eu tenho uma multiplicação de fração. Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Só que aqui eu tenho um 3 sozinho, não parece que é uma fração. Mas se eu colocar 1 aqui embaixo, fica uma fração. Então vai ficar, 1 sobre 275 igual 3 vezes 3, 9 sobre 5. 1 vezes 5, 5. Sobre T2. Vamos resolver isso aqui. A gente pode fazer uma multiplicação cruzada. Então, T2 multiplica com 1, 275 multiplica com essa fração. Vou botar aqui do lado. 1 vezes T2 é igual a T2. Igual 275 vezes 9/5. Então, 9 sobre 5. Vamos resolver essa conta. 275 vezes 9 sobre 5. Então, para resolver essa conta é só multiplicar 275 vezes 9 e depois dividir o resultado por 5. Quanto vai dar isso? Essa temperatura final vai ser igual a 495 Kelvin. A gente encontrou o resultado em Kelvin, só que o exercício número 4 pede a resposta em graus Celsius. Professora, eu poderia fazer então essa conta sem transformar, já deixar em graus Celsius, porque o problema pede em graus Celsius? Não. Essa equação só pode ser usada com a temperatura em Kelvin. Não pode ser usada em outra unidade de temperatura, apenas em Kelvin. Então, primeiro a gente passa para Kelvin. Como o exercício pede a resposta em graus Celsius, a gente vai voltar para o grau Celsius. Então, se eu tenho que a temperatura T2 é igual a 495 kelvins e eu quero voltar para o grau Celsius, de Celsius para Kelvin eu somo 273. De Kelvin para Celsius eu diminuo. Então, eu vou ter que fazer menos 273. Então, isso aqui vai dar 222 graus Celsius. Então, essa foi a minha temperatura final ali da massa de ar na seringa. Então, aqui a gente encerra os exercícios da página 39. Deem uma olhada na apostila, é sempre interessante ler o texto da apostila para a gente entender melhor o que a teoria está falando. E façam os exercícios no caderno, tá? Não é só para assistir os vídeos. Peguem a apostila e tentem fazer esses exercícios sozinhos e confiram a correção comigo, tá? Que aí vocês vão conseguir aprender o conteúdo, porque física é prática. A gente só aprende praticando os exercícios, tá bom? Então aqui a gente encerra esses exercícios da página 39.